Bom dia, caros alunos. Vamos dar início a mais uma videoaula de matemática. Aula de hoje vamos falar sobre função afim. Então, vocês podem seguir lá pelo nosso livro, essa aula 30, sobre função afim, nas páginas 150 a 157. Objetivo: reconhecer a lei de uma função afim. Então, a lei de formação dela, né? Como é que ela vai levar do domínio para o contradomínio? Qual é essa lei que vai levar os elementos do domínio ao contradomínio? Construir o gráfico de uma função. Plano cartesiano, vamos construir o gráfico da função ponto a ponto. Né? Determinar a lei de uma função afim. Então, agora, reconhecer a lei e agora determinar. Nós temos a função do gráfico e queremos descobrir qual é a sua lei de formação. Tá certo? Aplicar o conhecimento de função afim na resolução de problemas. Esse é o objetivo final, né? Saber aplicar esses conceitos para resolver o problema. Vamos iniciar pela função nula. O que é a função nula? Vamos lá. Toda função do tipo f de x é igual a x mais b, com a igual a b, ou a igual a zero, que b igual a zero, é denominada função nula. F de x igual a zero. Quer dizer que para todos os elementos que eu tiver lá no meu domínio, eu só tenho uma imagem lá no meu contradomínio, o zero. Para toda a reta x que eu tenho, eu só tenho um elemento na reta y, o zero. Essa é a função que me retorna o eixo x, porque para qualquer elemento aqui do x, ó, eu só tenho no y um elemento que é o zero, onde corta, né, o eixo coordenado. É um ponto 0, 0. Quer dizer que todos esses elementos aqui, ó, esse vai ser o 0, 0, o 0, 1, certo? Os pontos, né? As coordenadas cartesianas. 0, 2, ou 2, 0, 2, 3, 0, 4, 0, 0, 0, menos 1, 0, menos 2, 0, menos 3, 0, menos 4, 0. Então, essas coordenadas do ponto do plano cartesiano, certo? Então, os pontos que eu vou marcar aqui, se sempre o y é 0, é 1, 0, 2, 0, 3, 0, menos 1, 0, e assim vai. Esse, então, é a nossa função nula. Lembra também lá na função par ou ímpar, que a gente falou que, para ser par, a função tem que ser simétrica em relação ao eixo y, e para ser ímpar, ela tinha que ser simétrica à origem do sistema. Então, vocês vejam, eu falei lá para vocês, que a função nula é a única função que é par e ímpar ao mesmo tempo. Por que par? Porque ela é simétrica em relação ao eixo y. O que tem desse lado direito é a mesma coisa que eu tenho do lado esquerdo. O desenho é o mesmo, a reta ela é dividida aqui. Certo? E por que ela é ímpar? Porque ela é simétrica em relação à origem. Essa parte aqui, ó, o mesmo desenho que eu tenho aqui, é o que eu tenho aqui. Certo? No caso, somente essa reta que parte aqui. Tá ok? Por isso que ela é par e ímpar ao mesmo tempo. Então, está aqui, ó, para todos os elementos do meu domínio, eu vou ter apenas o zero como contradomínio. Tá certo? Então, essa caracteriza a nossa função nula. Função constante. Toda função do tipo f de x igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais, a igual a zero, é denominada função constante. Isso quer dizer que se o meu a é igual a zero, então isso aqui some, sobra apenas o meu b. Esse b aqui é o meu coeficiente linear. É onde a reta corta o eixo y. Então, está aqui, ó. Se a reta corta o eixo y exatamente no B, nesse caso aqui do exemplo é o 3, certo? O meu A é 0 ali, ó. Certo? Não tem, ou seja, eu não corto o eixo x. Eu não corto o eixo x, porque ela é paralela. Então, aqui eu vou ter o ponto 0, 3, certo? Aqui 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, menos 1, 3, menos 2, 3, menos 3, 3, menos 4, 3. Tá certo? Então, ele retorna sempre o mesmo B. Então, está aqui, ó, para todos os meus elementos do domínio, que é toda a minha reta x, esse é o domínio, retorna apenas quem? O B. Opa, acabamos de ver isso, né?
Vimos então na função nula que aqui o B era zero. Como aqui não tem restrição para o B é qualquer um, então ele pode ser zero. Isso quer dizer que a função nula é um caso particular da função constante. A função nula é o caso particular. Então, a função nula é quando o meu y é zero, está em cima do meu x aqui, ó. É a reta em cima do x. Quando ele não é, aí ele distancia do meu x. Quer dizer, então, se essas retas aqui são tudo paralelas quando a função é constante, isso quer dizer que quando a minha reta é exatamente o eixo x, lá em geometria a gente vai ver que toda reta é paralela a si mesma. Então, dizer que a função constante são retas paralelas ao eixo x, nós também podemos dizer que toda reta é paralela a si mesma. Por quê? O eixo x é paralelo a ele mesmo. Tá certo? Então, não destrói aqui o conceito de paralelismo da função constante em relação ao eixo x. Função identidade. Toda função do tipo fx é igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais, a é igual a 1. Opa! Até agora a gente viu que o a era zero lá na função nula e na função constante. Agora o a agora é igual a 1 para a função identidade. E b igual a zero. B igual a zero. Então na constante não acontecia isso. O b tinha que ter um valor diferente de zero ou zero, né? Mas aqui ele está afirmando que o b agora tem que ser igual a zero para a função identidade. É denominada função identidade, fx igual a x. Quer dizer o quê? Que para qualquer valor lá do domínio que eu pegue, eu vou encontrar no contradomínio o espelho dele, ele mesmo. Se eu pego 1 no domínio, eu vou encontrar o 1 no contradomínio. Se eu pego 0 no domínio, eu vou encontrar o 0 no contradomínio. Então é isso que acontece. Ó. No gráfico da função identidade, nós vamos ver que ela é uma reta que corta o primeiro e o terceiro quadrante, dividindo ele em duas partes congruentes. Então, essa parte aqui, ó, com 45 graus, e essa outra aqui com 45 graus, do mesmo jeito que nessa parte aqui, 45 e 45. Então, ela divide ao meio, o primeiro e o terceiro quadrante. Aqui, ó. Então, o 1 retorna no 1. O 2 retorna no 2, o 3 retorna no 3, o 4 retorna no 4, e assim vai. E aí nós vemos então o quê? Nós vemos que a função identidade, ela é injetiva. Porque para qualquer elemento, dois elementos, né? Quaisquer elementos diferentes do domínio, eu tenho imagens diferentes no próprio domínio. Ela é injetiva. Certo? E mais ainda, ela é sobrejetiva. Por que sobrejetiva? Porque para todo o conjunto, o contradomínio é o conjunto de imagem. Então, ela é injetiva, porque para quaisquer elementos do domínio, eu tenho imagens diferentes no contradomínio. Ela é sobrejetiva, porque todo o contradomínio é o conjunto de imagem. Então, ela é bijetiva. E aí, se ela é bijetiva, eu sei que ela tem inversa. Tá certo? Se ela tem inversa, então qual é a inversa dela? Aí nós vamos entrar o seguinte. Para encontrar o gráfico da inversa, eu uso a reta que divide o eixo, o terceiro e o primeiro quadrante ao meio. Porque o que vai acontecer do lado desse da função acontece desse, como se fosse um espelhamento aqui. E aí vocês vejam que a função identidade é exatamente essa reta. Então a inversa da função identidade é ela mesma. A inversa da identidade é ela mesma. Ou seja, se eu trocar aqui o meu contradomínio, que é todo o conjunto de imagens, pelo domínio, e o domínio pelo contradomínio, eu vou encontrar a inversa sendo ela mesma. A inversa da função identidade é a própria função identidade. Tranquilo? Próximo. Função linear. Toda função do tipo fx é igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais, a diferente de zero. A diferente de zero. Na nula e na constante, que a nula é o caso particular da constante, o a tem que ser igual a zero. Agora ele diz que o a tem que ser diferente de zero. E o b igual a zero.
Na constante, na nula, não. O B tinha que ser diferente de zero. Ou zero se fosse o que? A nula. O B era zero se fosse a nula, e o B diferente de zero se ela não fosse a nula. Mas todas as duas são constantes, né? É denominada função linear, fx igual a x. Bem, aquela função que nós acabamos de ver, a identidade, aqui era 1. Então, o que eu colocava aqui retornava o mesmo, era o espelhamento. 1, 2, 2, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Agora eu vou multiplicar o que eu colocar aqui no x por esse a. Que aí vai ser o valor. Por exemplo, fosse o 2, 2x. Então, aqui é 0. 2 vezes 0 é 0. Bom. Se for 1, 2 vezes 1, 2. Então, para 1 é o 2. Então, é o ponto, né? A coordenada 0, 0 primeiro, esse agora é 1,2. Se fosse o 2, 2 vezes 2, 4. Eu estou considerando o A como sendo 2. Então, veja que é igual à identidade, porém, multiplicado aqui agora por um valor, que é esse A, que é diferente de 0. Porque se o A fosse igual a 0, você viraria a nula, né? Porque o B já é 0. Então, o A é diferente de 0. Então, está aqui, ó, a função linear. Tá certo? Função linear. Aqui, no caso, a gente está usando o A como sendo 2. Ó, porque eu pego o 0, 2 vezes 0, 0, esse ponto mesmo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Tá? E aí vai subindo. Tá certo? Então, a função linear, a característica dela é essa. Ser uma reta que passa pelo centro do plano cartesiano. Porque o B sendo 0, sobra apenas o A, eu não somo ninguém. O que tiver aqui, eu multiplico. Então, se for 0, 0 vezes o A, seja qualquer, vai dar 0. Então, ele passa sempre no centro do plano cartesiano. E aí está aqui, ó. Para qualquer elemento aqui, eu encontro um A, porém, ó, multiplicado pelo meu Azinho aqui. E aí verificamos também que a função linear, ela também é injetiva, ela é sobrejetiva e ela tem inversa. Porém, agora, ela não é, nesse caso aqui, o linear, ela não é identidade. Então, passando a minha função identidade aqui, ó, essa aqui viraria, seria uma função desse tipo aqui, a inversa dela. Essa e a inversa estaria aqui. Tranquilo? Agora, observe o seguinte, que a função linear, se o meu A for igual a 1, que era diferente de 0, pode ser o 1. Aí eu tenho a identidade. Isso quer dizer que a função identidade é um caso particular da função linear. Tá certo? A função identidade é um caso particular da função linear. Quando? Quando A é igual a 1. Função polinomial do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau. Vamos lá. Toda função do tipo fx igual a x mais b, com a e b pertencentes reais, e o a diferente de zero, como foi a nossa função identidade, a nossa função linear, né? O nosso a era diferente de zero. É denominada função polinomial do primeiro grau, fx igual a x mais b. Então, vamos verificar aqui. Então, está aqui, ó. Então, a diferença da linear é que aparece o b, tá certo? Aparece o B. O B aqui, como não tem restrição, ele não precisa ser o 0, pode ser o 1. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer a minha função, vamos chamar linear, né? Como eu somei agora no B, uma constante, ela vai mexer em cima do eixo X, tá certo? Ela vai mexer. Porém, ela vai manter quem? O ponto B, que é exatamente o ponto que corta o eixo Y, tá certo? Ela vai inclinar mais ou menos, ou vai passar assim decrescente se ela for negativa. Vai depender do nosso lado. E aí, como é que fica? Então, agora, para todo o meu domínio aqui, elemento de domínio, eu vou ter que multiplicar o que eu pegar aqui por A e somar B, para todos eles. Então, agora voltando, a função linear é um caso particular da função polinomial do primeiro grau. Por que polinomial do primeiro grau? Porque o meu x aqui é elevado a 1. Lá na função constante e na função nula, que nós vimos aqui, nós não tínhamos esses termos. Quer dizer que o nosso x era elevado a 0. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1.
e aí sobrava apenas o nosso B. Esse B aqui pode ser dito que é x elevado a zero, para x diferente de zero, certo? Toda função do tipo f de x é igual a x mais b, com a e b pertencentes aos reais, é denominada função afim. Ué, mas essa aí não é a função polinomial do primeiro grau? Não, vocês vejam que não tem a restrição do a diferente de zero. Isso quer dizer o seguinte: se eu não tenho mais essa restrição aqui, quando eu falo de função afim, estou falando agora da função afim. A função afim, então, ela engloba todas as funções que nós vimos até agora: a nula, a constante, a identidade, a linear e a polinomial do primeiro grau. Tá certo? Então, são todas elas. Aqui, ó, o esquemazinho. Função afim. F de x igual a x mais b. Se eu tiver a restrição de a ser diferente de zero, aí eu vou ter a polinomial do primeiro grau, eu vou ter a linear e eu vou ter a identidade. A identidade é o quê? É um caso particular da linear e a linear é um caso particular da polinomial do primeiro grau. Agora, se o meu a for igual a zero, aí eu vou ter a função constante e a função nula, sendo que a nula é um caso particular da função constante. Tá certo? Lembrando sempre que o nosso A é o nosso coeficiente angular e o nosso B é o coeficiente linear. O coeficiente angular vai dar inclinação à reta. Lembrando que ela não faz 90 graus, tá certo? O coeficiente linear angular dá inclinação à reta. O coeficiente linear vai dizer aonde essa reta vai cortar o eixo Y. Sempre será o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo Y. Gráfico da função afim. O que nós vimos até agora? Retas. O gráfico da função afim é uma reta. Está aí. Então, aqui são alguns tipos, né? Temos a função constante, a função nula. Temos a função identidade, a linear e a polinomial do primeiro grau. Todas elas são quem? Função afim. Então, preste atenção. A função polinomial, ou a função afim, não é uma função polinomial do primeiro grau, ao contrário. A função polinomial do primeiro grau é um caso particular da função afim. A função constante é um caso particular da função afim. Certo? Função constante não é função afim. Ela é um caso particular da função afim. Função afim, então, é o nosso conjunto maior, certo? Nosso conjunto universo, e aí ela se ramifica em A diferente de zero, A igual a zero. A diferente de zero tem a polinomial, certo? Com o seu caso particular, que é a função linear, e o seu caso particular, que é a função identidade. A igual a zero, eu tenho a função constante, e seu caso particular, que é a função nula. Tá certo? Então, todas as funções que nós aprendemos é a função afim. Certo? Ponto de interseção do gráfico com o eixo OX, com o eixo X, né? Toda reta de equação y igual a x mais b, com a diferente de zero, por que agora está dizendo que o a é diferente de zero? Porque eu preciso apenas das polinomiais. Por quê? Porque o a é que dá inclinação. Se a for igual a zero, ela é paralela, ela não corta o eixo x. Não cortando o eixo x, então não tem ponto de interseção com o eixo x. Por isso que o a é diferente de zero para me ter inclinação nessa reta. Cruza o eixo x, né, tem um ponto único. E um único ponto. Uma reta, ela tem que cortar esse eixo em um único ponto. Ou não cortar se ela for paralela. Tá? Então, zero vai ser o meu y. Porque se ela corta aqui, esse ponto aqui, meu y é o ponto que tem zero. E aí eu encontro, então, que o meu x eu vou encontrar com menos b sobre a. Menos b sobre a. Tá certo? Eixo y, eixo x. Ela corta o eixo x em menos b sobre a. Para qualquer que eu tiver aqui. Ah, mas se o meu b for menos, aí você põe mais aqui. E aí vai passar por de cá. Tá certo? Ah, se o meu a for negativo, aí ele é decrescente. Certo? Aí ela vai cortar esse menos b sobre a aqui, ela vai cortar para cá. Certo? Ou positivo aqui. Depende do b, né? Ou melhor, depende do b e do a. Tá? Para mim achar o menos b sobre a.
Exemplo, vamos determinar a distância do ponto de interseção da reta de equação 2x mais 4. Então, você já raciocina rapidamente. Menos 4 sobre 2, menos 2. Menos 2. Então, está ali, ó. Vai corta aqui. Como o meu arco é positivo, então ele é crescente, certo? E nós já sabemos a próxima aqui, vai ser falar sobre o nosso B. Vamos lá. Agora, o ponto de interseção com o eixo Y. Toda a reta de equação A, Y igual a x mais B, com A diferente de zero, também cruza o eixo Y em um único ponto. Para determinar esse ponto, substituímos x por zero na equação obtendo x por zero, sobra apenas o B. Então, esse é o nosso ponto. Então, recapitulando, ela corta o eixo x em menos B sobre A e ela corta o eixo Y em B. Certo? Ah, mas o meu B for negativo. É aqui embaixo. Certo? E aí já vai trazer esse ponto aqui, né? Que é o menos B sobre A, ele vai ser positivo. Então, vai ser B sobre A para cá. Exemplo. Vamos determinar a ordenada do ponto de interseção da reta de equação menos 3x mais 5 com o eixo OY. Botando zero aqui, assim. Ali, sim. E esse aqui é o quê? O nosso menos B sobre A. Tá certo? O nosso A é menos, e aí vai ficar positivo, tudo vai vir para cá, e não do lado de cá que é negativo. Tá certo? Exercício. Esses são os resolvidos, né? Construir o gráfico da função y igual a 3x menos 6. Então vamos lá. Já colocamos aqui os eixos coordenados, y e x, e o inicial 0, né? Origem do sistema. Então vamos encontrar. Botando alguém para o x, eu acho o y. 0. 3 vezes 0, 0, menos 6. Isso quer dizer que ele vai cortar aqui no menos 6. Como nós já sabíamos. Esse é o meu B, então esse ponto aqui é onde a reta corta. Agora, eu não sei se ele está nascendo para cá ou para lá. Eu olho para cá. Se é positivo, ela é crescente. A escada está na parede da direita. Então, ela vai crescer para esse sentido. Pegando 2, 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Então, ele vai cortar aqui no 2. Está aí a nossa reta. Então, construir o gráfico. Lembra lá a construção do gráfico da função? Construir o gráfico é isso aqui, ó. Colocar elementos para x e y, achar eles aqui. Eu sempre escolho botar 0 para o x e eu acho o y. Depois 0 para o y e eu acho o x. Tá certo? Vamos lá. Próximo. Obter a lei de associação. Agora um dos itens lá do objetivo. Obter a lei de associação de uma função. Da função cujo gráfico é representado no plano cartesiano. Está aqui, ó. Bem, já vou de cara, né? Já aprendemos, né? Já vou de cara. Esse aqui é o meu B. Tá? Esse aqui é o meu B. Agora, esse aqui, vou ter que verificar. Esse aqui eu vou ter que verificar. Onde ele corta o x. Tá? Quando o y é 0. Eu ainda não sei a lei, então vou verificar. Então, está aqui, ó. Esse é o meu B. Já sei. Vou substituir. Y igual a x mais 6. É mais. Se fosse menos, seria menos. Certo? Mas aqui ele é o mais 6. Nesse caso aqui, nesse gráfico aqui, que a reta está cortando no ponto 6. Agora, esse ponto 4 menos 2 pertence ao gráfico. Pertence a essa reta. Então, vou substituir ele aqui para encontrar o meu A. Menos 2 é o Y, 4 é o X. 4 no X. E eu encontro que o A é menos 2. O A é menos 2, certo? Então, eu vou botar aqui, ó, menos 2x mais 6. E aí eu pergunto, qual é o ponto em que a reta corta o eixo x? Não está na questão, mas estou perguntando. Como é que eu encontro? Menos b, menos 6, sobre menos 2, vai dar no ponto 3. Então, esse aqui é o ponto 3, tá certo? Continuando. Construir o gráfico. Agora, eu tenho a função, quero construir o gráfico. Olhem para isso e vamos construir um gráfico, né? Agora, se vocês olharem, isso aqui é um produto notável, né? Produto da soma pela diferença. E como eu tenho a soma embaixo, eu posso cortar os dois.
ficou x menos 3. E aí eu vou construir o meu gráfico. Se eu ponho 0 para o meu x, eu encontro menos 3 para o meu y. Como é positivo, ela é crescente também, ó, vai para lá, escada do lado direito. E aí eu ponho 0 para o meu y, enquanto que o meu x é igual a 3. Está aí no gráfico. Tranquilo? 0 no x, 0 no y. Aí quando eu tenho um gráfico, mas quero função, aí você tem que ter um ponto, certo? O gráfico corta exatamente no ponto que corta o eixo y. Então esse aqui é o meu B, certo? E posso encontrar o meu ponto em que o y é 0. Nesse caso aqui foi fácil, né? Porque eu tenho a função e quero construir o gráfico. Agora, quando eu tenho o gráfico, quero construir a função, a não ser que ele seja desse tipo, eu já sei. Esse ponto aqui é o menos b sobre a. Esse ponto aqui é o b. Então, já tenho b e já tenho menos b sobre a. Certo? Menos 3. Menos 3 sobre a, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar o meu a, né? E aí o meu a será 1. Que é menos 3 sobre 3. 1. Tá aqui. Agora, observe esse exercício. Paulo emprestou 5 mil reais, né, a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e M de X o montante a ser devolvido para Paulo no final de mês, desses meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para M de X é... Isso aqui é uma questão de vestibular, né? Eu não coloquei aqui, mas... é uma questão do Enem. E ele queria que identificasse o gráfico, ele dava vários gráficos. Mas aqui a gente vai construir o gráfico. Não precisamos dos gráficos mostrados aqui. Vamos construir esse gráfico. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que achar é o meu A. O capital inicial foi de 5 mil. A uma taxa de 3%. 3%, 5.150. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos montar a nossa equação. Então, M de X, ó, nossa função M de X, é igual a 150x mais 5 mil. 5 mil é o meu B. 5 mil é o meu B, está aqui. Já está aqui o meu B. Então, ele já começa aqui a nossa reta. O X aqui, ó, 150 é positivo, ela é crescente. Está nessa direção, tá certo? E aí é só calcular outros pontos para saber. Eu vou pegar o mês 1. E aí eu vou achar 5.150. Já tem uma reta, certo? Mas vou botar mais um, o mês 2. E aí é 5.300. Está aí a nossa reta. Então, esse aqui era o gráfico. Queria que vocês encontrassem lá para essa reta. Então, vocês vejam que a questão aqui era de juros, né? Era de juros, juros simples. O juros simples é uma função afim. Juros simples é uma função afim. É uma função, esmiuçando mais, né? Uma função afim do tipo polinomial do primeiro grau. X elevado a 1. Tá certo?